Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação eu vou tentar explicar por que a Rússia não tolera frouxo, gay, LGBT, pessoa fraca. Porque o gay é considerado frouxo, é considerado fraca, né? A Rússia, digamos, é um país duro, ok? A Rússia tem uma história dura. A Rússia tem uma história militar. A Rússia, digamos, é uma nação da guerra. Sem querer, mas se tornou uma nação da guerra. Então tem uma ensina militar. Até a educação dos filhos, o menino educado com muita porrada, Educação na Rússia é a base de porrada. Amizade entre o homem é a base de porrada. É sempre testando um ou outro, a força de um de outro. Parece um pouquinho o Esparta. A Rússia parece Esparta. Todo mundo tem que ser forte, tem que ser homem, tem que ser soldado para honrar o passado militar. Então a Rússia tem essa mentalidade. O homem tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que ser... Não pode ser frouxa, não pode ser gay, não pode ser LGBT, porque essa aí desonraria. Esse seria uma desonra, entendeu? Seria uma vergonha para nosso passado militar, para nossos antepassados. Se você não sabe, mas a Rússia tem milhares de anos e não existe que se passar 50 anos sem guerra. A Rússia nunca conhecia paz. Que seja no tempo da guerra contra os mongóis, a guerra contra os turcos, a Primeira Guerra Mundial, a guerra contra Napoleão, sempre tinha um invasor, sempre tinha uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, a guerra na Chechênia, a guerra no Afeganistão, a guerra no Daguestão, a Rússia é só guerra. A Rússia é guerra, é uma nação guerreira, uma nação militar. A Rússia é uma das nações que foi mais invadida e sempre os inimigos foram repelidos. E a Rússia tem uma história militar. E a educação dos meninos, tem muitos meninos que são colocados em colégio militar desde pequeno. O pai educa o filho à base de porrada. O menino não pode nem chorar. Na Rússia não é proibido bater na criança. Então, educação à base de porrada. Amizade entre homens, o russo se trata muito mal, e a base de porrada, depois a volta a ser amigos. Então a Rússia tem uma história militar, uma história dura. O homem não pode ser frouxo, não pode ser gay, não pode ser florzinha na Rússia. Não é tolerada. A história da Rússia, a mentalidade do povo russo, né? Essa mentalidade guerreira, militar, esse espírito militar não tolera essa fraqueza no homem. E por isso que jamais uma pessoa gay, frouxa, florzinha, jamais será aceitada na sociedade na Rússia. Isso não depende de Putin. Mesmo na União Soviética, em qualquer momento, jamais uma pessoa frouxa, fraca será aceitada. Porque ela vai receber porrada, ela vai ser maltratada, ela vai ter que virar homem ou morrer. E essa que é a verdade. A Rússia é uma sociedade militarizada, uma sociedade que tem um espírito guerreiro militar. A Rússia é Esparta. Os fracos jogam no buraco, naquele buraco lá. Só sobrevivem os fortes. Porque a Rússia tem um passado militar que quer honrar, né? Mesmo 100 anos depois, continua com a mesma parada da Segunda Guerra Mundial, honrando os soldados, guerreiros, né? E não pode desonrar, não pode passar vergonha, ter um filho, um neto frouxa, fraco. Tem que ser eliminada. Todo mundo tem que ser forte, porque diz que uma nação de frouxa não vence uma guerra. Um elo fraco destrói a corrente. Eu sei que parece ridículo, né? O Brasil talvez não passou por tanta guerra assim. Mas a Rússia sempre passou por guerra, destruição, invasão, e o homem tinha que ser forte. O homem sempre tinha que levantar a família, o homem sempre tinha que dar conta de tudo. E até a mulher é forte na Rússia, entendeu? Até a mulher, ela não tolera a fraqueza no homem. Por isso que até a mulher são contra o LGBT, gay, frouxa. Até a mulher são contra.
Então é isso aí. A Rússia tem um passado militar, um passado guerreiro, de guerra atrás de guerra atrás de guerra, e ninguém tolera a fraqueza na Rússia. E essa que é a grande verdade. Por isso que jamais será tolerada o gay, o frouxo, o florzinha. Jamais.